no capítulo 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu gostaria que toda a igreja repetisse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De novo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, fala de Jesus. Que maravilha! Mesmo diante da falta de fé de Tomé naquele momento, Jesus prometeu algumas coisinhas que são importantes, que nos sustentam nesse mundo, que sustentaram a semana de vocês. A primeira delas é que Ele prometeu que Ele vai voltar. Ele prometeu um lugar para cada um de nós. E nessa esperança e nessa fé que nós devemos estar fincados. Mais para frente, ao longo do capítulo 14, Jesus prometeu também o Consolador. É Ele que nos convence, é Ele que nos consola, é Ele que nos direciona, é Ele que vai mostrando o caminho certo e errado. Quando cometemos uma falha, um pecado, é Ele que aponta e nos convence para nos voltarmos a Cristo. Mas mais do que isso, lá no verso 14, Jesus diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus prometeu nessa jornada difícil de cada um, que cada um temos nesse mundo, que a oração será atendida. Não do nosso jeito, não do jeito que você quer, não da nossa maneira, não com os nossos planos. A oração pode ser atendida com um sim, mas a oração pode ser atendida com um não. Mas também a oração pode ser atendida com um silêncio. Mas ela vai ser atendida. E aquilo que for atendido, creia, é o melhor para cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por estarmos aqui. Vamos fazer um momento de devoção ao nosso Pai. Um momento de pedir que o Espírito Santo de Deus toque os nossos corações. De pedir que, ao entrar aqui, ao louvar o nosso Deus, ao escutar a palavra, a mensagem que será ministrada pelo pastor Tiago, através da autoridade do Espírito Santo, nós saiamos daqui renovados. Creia que cada culto, que cada momento que nós estamos aqui é um momento especial. Deus tem uma palavra para falar com você e nós vamos agradecer a Ele. Fala com Ele, abra seu coração nesse momento, conversa com Deus. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Pai, pedimos a tua direção, pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua sabedoria. Aceita, Senhor, esse culto para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o nosso Deus. Vamos agradecer porque Ele voltará. Vamos agradecer porque Ele escuta a nossa oração e vai atender da maneira dEle, do jeito dEle, sobre a sua soberania. Mas vamos agradecer porque Ele nos deu o Consolador. E esse Consolador nos sustenta nesse mundo.
por esse louvor. Agradeça a Deus porque o seu fardo é leve, é suave. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos deixa forte. Ele nos pega como um menino simples e através da tua ação Ele nos deixa forte para enfrentar as agruras desse deserto. Vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que me levanta se estou só, espada em punho, só a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Buscou encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam separar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se sou só, espada em punho, estou a chorar.
só um menino lá. Sem pecado tu estás, Jesus Cristo te diz, no céu quero ter você, bem mais amplo que os céus, mais profundo que o mar, de Cristo Jesus é o amor. Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra Sem pecado tu estás, Jesus Cristo te diz, no céu quero ter você, bem mais amplo que os céus, mais profundo que o mar, de Cristo Jesus é o amor. Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Amados, vocês prestaram atenção nas 3 músicas que nós louvamos até agora? Sabe aquele problema que você passou essa semana? Que só você e Deus sabe. Sabe aquele problema que você vem enfrentando ao longo dos tempos, que só o seu íntimo com Deus sabe? Nós acabamos de dizer que Deus se importa com cada situação das nossas vidas. Deus, que nós aqui estamos prestando um culto de louvor e adoração, não é um Deus distante, não é um Deus frio, não é apenas um Deus que fica longe, bem numa outra dimensão. Ele é o Deus conosco. Ele chora por nós. Quando Jesus viu Jerusalém ali naquela apostasia, Jesus chorou. Quando Jesus viu aqueles homens, quando ele ia ressuscitar Lázaro, aqueles homens que estavam sem fé, Jesus chorou, porque ele se importa com cada detalhe da sua vida. Você pode acordar e falar: eu estou sozinho. Você pode dizer que aquele grande problema da sua vida não vai ser resolvido, que Deus não se importa.
que você tem que levantar e sair à luta sozinho, mas acabamos de dizer que não, Deus se importa com cada detalhe da sua vida. E Ele pede para que a gente guarde isso em nossos corações, no dia da dificuldade, no dia da maldade, no dia da grande tribulação. Nós vamos entregar o nosso louvor agora a Deus em oração, antes de louvar mais um hino. E eu queria que você fizesse um clamor a Deus nesse momento, pelas nossas famílias. Vocês lembram que o pastor Tiago fez um desafio para nós, lá na casa da irmã Milena, de orarmos pelas nossas famílias. Eu tenho mãe, irmão, irmã, família longe da casa de Deus. E é nossa obrigação orar por eles, porque Deus nos deu entendimento. Então ore para Deus agora, para que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fala com Deus. Senhor, escuta a nossa oração, Pai. Escuta, Senhor, a oração do teu povo, Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, Pai, tu sabes. A nossa família vem sendo atacada com valores desse mundo, Senhor, que não estão no teu padrão. Muitas vezes temos que engolir a seco, Pai, coisas que não são do teu querer. Ficamos preocupados com os nossos filhos, Pai. O que eles vão aprender na escola, o que eles vão aprender por aí, que amigos eles têm. Ficamos preocupados no nosso trabalho, Senhor. Será que nós vamos nos manter empregados? Será que amanhã eu vou ter emprego? Será que essa crise vai atrapalhar a nossa vida? Senhor, o que te pedimos em nome de Jesus, independente, Pai, da circunstância, independente da situação em que vivemos, independente da crise financeira, do político que está no poder, Pai, independente da situação, Pai, coloca em nosso coração uma fé, que possamos acreditar que Tu és soberano sobre esse mundo, que Tu pode transformar o nosso problema, que Tu pode trazer libertação ao cativo, que Tu pode trazer saúde ao enfermo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos crer nesse Deus vivo, nesse Deus operante, nesse Deus que transforma, nesse Deus que renova. Queremos crer no poder do Evangelho, como o Teu apóstolo Paulo pregou, que ele não se envergonha. Senhor, abre as nossas bocas, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por estar aqui nesta casa, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, de escutar a Tua palavra, de conviver com a verdadeira família de Cristo, com os nossos verdadeiros amigos, aqueles que passarão a eternidade conosco, aqueles que eu posso confiar, porque pertence à mesma fé, a fé em Cristo Jesus. Senhor, pedimos a Tua bênção, Senhor, para a pregação da palavra pelo pastor Tiago. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para cada um que vai receber essa palavra. Pedimos a Sua bênção pelas crianças da nossa igreja, pelos adolescentes da nossa igreja, pelos juvenis da nossa igreja. Proteja-os, ó Senhor. Proteja-os, ó Senhor, de qualquer mal, Senhor, de qualquer tentativa de Satanás de colocar coisas estranhas na nossa vida. Proteja o nosso lar, ó Pai. Une as famílias, aproxima as famílias, pais e filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio que há poder nesse nome, e é nesse nome que vamos andar, e é nesse nome que nós vamos seguir, é nesse nome, independente da situação e das circunstâncias, vamos crer, porque Teu Filho amado tem preparado para nós um lar, e irá nos buscar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cada estrada onde eu andei, eu pensei que daria certo. Toda a terra em que habitei se tornou em um deserto. Cada estrada onde eu andei, eu pensei que daria certo. Toda a terra em que habitei se tornou em um deserto. Quando Deus
céu transborda os nossos corações, Pai. Deu-me de beber, água viva, deu-me de beber, água viva, deu-me de beber, água viva, deu-me de Cada estrada onde eu andei, eu pensei que daria certo. Toda a terra em que habitei se tornou em um deserto. Cada estrada onde eu andei, eu pensei que daria certo. Toda a terra em que habitei se tornou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber, água viva, 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 deu-me de beber. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Ô, André, você poderia só pegar o meu computador aqui na mesa, por favor? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 139, os primeiros 5 versículos. Obrigado. Salmo 139, os primeiros 5 versículos. Salmo de Davi. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Senhor Deus Todo-Poderoso, graça te damos e pedimos a tua iluminação, Senhor amado, na leitura e na proclamação da tua palavra esta noite, Deus Todo-Poderoso. Amém. Os irmãos podem sentar-se. O hino de Davi, o Salmo 139, ele é conhecido por louvar a Deus por possivelmente uma das suas principais qualidades, né? Ele louva o Senhor pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua onipotência. E nós vamos aqui, meus amados, refletir sobre a natureza de Deus e a sua relação conosco. Como esse Deus que conhece todas as coisas, ou é onisciente, busca uma relação tão pessoal e afetuosa, como o pastor André citou nos louvores conosco. Antes de mais nada, meus amados,
como a natureza de Deus não dá para ser repartida. Os atributos de Deus, eles não são separados. Eles são todos únicos, unos. É difícil nós falarmos de uma qualidade de Deus sem, de certa forma, citarmos outras. É quando nós puxamos um fio de tecido, sabe? E se desmonta a roupa inteira. Nós não podemos esquecer, antes de refletir sobre esse Deus que nos conhece, que este Deus é um Deus criador de todas as coisas. No texto de Gênesis começa falando que no princípio Deus criou os céus e a terra. Em João diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. São duas narrativas do princípio. Nós sabemos que Deus criou o universo. E a Bíblia nos ensina aquilo que nós podemos aprender sobre Deus nas Escrituras. É que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ou no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus. O que isso significa? Antes do mundo ser criado, Deus já existia. Deus não é um ser criado. Deus não é criatura. Deus sempre existiu. Não houve um passado em que Deus não existiu. Não houve em nenhum momento que a existência de Deus não havia. Deus sempre existiu. E por isso que nós dizemos que Ele é eterno. Porque Ele não tem princípio e também não tem fim. Ele existiu sempre. Ele existe sempre. E Ele sempre existirá. Foi este Deus que criou os céus e a terra. É esse Deus que a Bíblia apresenta como Deus criador de todas as coisas. E basicamente, quando o Senhor criou as coisas, quando o Senhor criou o universo, Ele criou basicamente, podemos dividir aí em três áreas. E para ficar mais simples até para mim, eu vou dar um exemplo prático. Imaginem se eu fosse colocar um caminhão estacionado nesta garagem aqui da igreja, nesse espaço aqui da igreja. Alguém acha que eu conseguiria? Sim? Não? Por quê? Falta espaço. Então, quando Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que Ele teve que criar foi espaço para que as coisas que Ele criou existissem. O universo ocupa um espaço. Os planetas, as galáxias, as estrelas, nós ocupamos espaço. Então, nosso Senhor não habitava dentro de um espaço, porque isso não existia, só existia Ele. Ele criou um espaço, onde Ele criou o universo, a matéria. Não vou nem falar em antimatéria, porque eu não entendo nada, eu sei que existe. Mas Ele criou as coisas, ou a matéria. E a partir daí, também houve a criação de algo que nos condiciona até hoje. O tempo. Mas o que falar sobre um Deus que sonda e nos conhece tem a ver com a criação sobre o espaço, matéria e tempo. Porque esse Senhor que é eterno, Ele é o Criador do espaço, Ele é o Criador da matéria, Ele é o Criador e Senhor do tempo. O que significa que a sua criação que Ele não está subordinado à sua criação. O que significa que este Deus, que conhece tudo, não está subordinado a espaço, e não vamos falar aqui sobre a onipresença de Deus, talvez mais à frente, porque Ele não se limita ao espaço que Ele mesmo criou. Ele não está subordinado à matéria, Ele não está subordinado a nenhuma criatura e nenhuma criação, porque toda a criação foi obra de Deus. E talvez o mais relevante para nós hoje, Ele não está subordinado ao tempo. O controle do tempo é arbitrário.
A forma como eu divido o tempo é uma criação humana. As horas, os dias, os minutos, os anos. É um conceito humano. Porém, o tempo em si, ele é obra de Deus. O que é o tempo? Os eventos que ocorrem com a matéria, ou os eventos que ocorrem com a criação, de modo resumido. Se eu derrubo uma caneta, eu divido o tempo antes que aquela caneta tenha caído e depois. O tempo ele muda a criação. O tempo ele muda nós, criaturas de Deus. Muda o universo. Muda o mundo. Só não muda Deus. Porque Deus não está subordinado a ele. Tiago ensina que em Deus não há sombra de variação. Nós mudamos. Nós somos transformados conforme nós vivemos, conforme o tempo que nós vivemos. Em Deus não há sombra de variação. Ele é o Criador de tudo. E nada pode mudá-lo. Nada pode alterar a natureza de Deus. E nada pode subordinar a Deus a si mesmo. Por isso Deus ele não é subordinado ao universo. Ele não é subordinado ao espaço. Ele não é subordinado ao tempo. E portanto, meus amados, ele vê o tempo de modo diferente de nós. Deus sempre existiu. E sempre conheceu todas as coisas. E por não estar subordinado ao tempo, e talvez em poucas palavras, nós temos um texto de Pedro, que ele amplia um conceito do Salmo 90, que diz, um dia como para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. De forma poética, o que Pedro quis dizer, ou que o Salmo 90 quis dizer, Pedro até ampliou essa ideia. Para Deus não há tempo. 1000 anos. 1000 anos é muito tempo. Esses 1000 anos não são literais. Isso quer dizer que para Deus, desde a antiguidade é como se fosse o dia de hoje. Nada lhe escapa da sua memória, nada lhe escapa da sua mente e da sua sabedoria. E um dia, para o Senhor, dura como se durassem 1000 anos. É como se o presente para Deus sempre fosse eterno. E é este o conceito que a Bíblia nos apresenta, que as Escrituras nos apresentam sobre Deus. Nós temos passado, nós temos futuro e nós estamos vivendo um presente. Para a consciência e para a sabedoria de Deus, é como se Deus estivesse num presente eterno. É como se, para a mente de Deus, o mesmo momento que Ele estava com Adão, Ele está conosco agora na eternidade e Ele está aqui. Porque a sabedoria de Deus é inescrutável. Isaías diz que os caminhos do Senhor são mais altos, mais elevados do que os nossos. Paulo em Romanos louva o Senhor como fonte de sabedoria. Uma sabedoria que nós não podemos alcançar, que nós nunca iremos atingir, porque Ele é Deus e nós somos limitados. Nós temos a vida eterna, mas nós sempre estaremos presos a um conceito temporal. Talvez não as medidas, mas sempre preso dentro de uma linha cronológica. Isso faz com que Deus saiba todas as coisas, desde a eternidade até a eternidade. Deus enxerga a cada um de nós, desde que Ele fundou o mundo e antes dEle fundar o mundo. Antes disso, Deus já conhece todas as coisas. Nada pode ser subtraído do seu conhecimento. Nada pode ser adquirido. O Senhor não adquire conhecimento, porque Ele já tem plenamente. E Ele enxerga tudo de igual modo, de igual realismo. E esse Deus, que vive num presente eterno, que nós só conseguimos imaginar uma pequena pontinha de Deus, quando nós enxergamos essa pontinha de Deus, que a Bíblia nos revela, que a criação nos revela, nós vemos a grandiosidade de Deus. A glória de Deus.
Deus é gigantesco, Deus é infinitamente gigantesco. Deus não precisava da criação, não precisa. E Ele em toda a sua grandiosidade, e Ele todo o seu conhecimento infinito, Ele olha para o salmista e sonda o coração dele. E conhece o coração dele. Salmo é música. Salmo é poesia. Aqui nós temos um salmo de Davi. Porém, quando nós cantamos uma música ou lemos uma poesia, ela tem um caráter universal, diferente de um texto epistolar, diferente de um texto de ensino. Quando nós louvamos e cantamos este salmo, quando nós lemos este salmo, nós somos os salmistas. O salmo está em primeira pessoa, nós somos colocados no lugar de Davi. E nós louvamos a Deus, porque mesmo com toda essa grandiosidade, tu me sondas, tu me conheces. Tu, Senhor, conheces cada detalhe da minha vida. Quando nós lemos o Salmo 139, nós vemos que o Senhor observa as ações mínimas, as coisas mais triviais. O Senhor nos conhece. Melhor, o Senhor te conhece, ou o Senhor me conhece. O conhecimento de Deus aqui não é plural. A relação de Deus aqui não é com um grupo. A relação de Deus aqui não é com o seu povo. A relação de Deus aqui é comigo ou com você. É uma relação pessoal. Em sua grandiosidade, Deus se manifesta pessoalmente, conhecendo cada detalhe. O Senhor sabe a marca de café que você gosta. O Senhor conhece cada detalhe do seu rosto. O Senhor conhece o seu coração de forma a conhecer aquilo que mais lhe incomoda, aquilo que mais te desagrada. Ele conhece os seus principais medos. Ele conhece os seus sonhos. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Por isso que o ser humano é tão desejoso de ser amado, de ser reconhecido. É tão desejoso de receber afeto. Porque nós somos criados para louvar ao Senhor, mas também para recebermos afeto dEle, para sermos cuidados por Ele, para sermos conhecidos por Ele. Faz parte da nossa natureza. E o ser humano sem Deus busca isso no mundo, mas nunca vai conseguir encontrar, porque o coração do homem só é completo com Deus. O Senhor, Ele nota cada pensamento e cada motivação minha, ou do salmista, ou sua. Ele percebe cada um dos nossos pensamentos, antes de nós produzirmos, pelo seu conhecimento, não só do futuro, mas pelo conhecimento que Ele tem de nós. O Senhor, Ele conhece cada atividade que nós realizamos. O deitar, o levantar, o nosso caminho. E o Senhor também conhece cada atividade que nós não realizamos. Quando deitamos, Ele nos conhece. Ele conhece até o nosso sono. Tudo pertence a Deus. O Senhor, Ele lembra e conhece o nosso passado. O Senhor, Ele lembra e conhece o nosso futuro. E no versículo 5 Ele diz: pões a sua mão sobre mim. Esse Deus Todo-Poderoso se revela pessoalmente a nós, para buscar um relacionamento conosco. E Ele intervém na nossa história. E Ele intervém na nossa vida. E a Bíblia diz isso. Em Pedro, fala sobre o cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O Senhor, Ele conhece a nossa história e quer maior intervenção em nossa vida do que o cordeiro que foi preparado antes de Deus criar a humanidade. No projeto de Deus, Ele já sabia que o ser humano tenderia para o mal.
Ele já sabia que Eva comeria do fruto, que Adão comeria do fruto. E em sua sabedoria, ele permitiu que isso ocorresse, mas ele interviu na história. Jesus é a maior intervenção na história da humanidade e de toda a criação. Já não é a mão de Deus sobre nós. Deus põe a sua mão sobre nós. Em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Só que esse cooperar não é na nossa visão limitada, de pessoas que vão viver algumas décadas, quiçá 100 anos. É na visão de alguém que conhece tudo e a todos, desde a fundação do mundo até o infinito da eternidade. É este Deus que diz que todas as coisas cooperam. É este Deus que diz que intervém na história. Só que a intervenção de Deus não é de acordo com a nossa vontade ou nossa sabedoria, é de acordo com a sabedoria de Deus. Ou talvez, segundo Paulo, a loucura de Deus. Pois a loucura de Deus e a fraqueza de Deus são mais sábias e mais fortes do que a força humana e do que a sabedoria humana. Diante da grandeza de Deus, diante do que Deus conhece sobre nós e sobre todos, e da relação pessoal que Ele deseja e que Ele tem conosco, isso não nos dá mais confiança para viver as nossas vidas, sabendo que não há surpresas para o nosso pastor? Deus não pode ser enganado. Deus não pode ser surpreendido. Tudo está sob seu controle. E Ele está sob o controle de nossas vidas. Muitas vezes nós cristãos vivemos com medo do mundo. Vivemos com medo de viver as nossas vidas. Mas o Senhor nos ensina que quando andamos nos seus caminhos e permitimos que a mão dEle intervenha, nós estamos seguros com o nosso pastor. Como igreja pequena que somos, muitas vezes nós somos tomados pelo medo da obra. Muitas vezes nós nos queixamos pelas inúmeras atividades que nós não conseguimos realizar. Se nós estamos aqui esta noite, é porque Deus quis. E porque Deus sabe. Tiago fala que nós não conseguimos, que Deus não nos dá aprovação maior do que nós suportamos. Então, cada desafio que nós temos em nossas vidas, o Senhor nos capacita para suportar. Cada. A palavra de Deus nos ensina que os dons são dados por Deus. Que a igreja é o ministério de Cristo. Nós temos uma sede, um CNPJ, nós temos uma denominação. Mas isso é o mais irrelevante nesse momento. O que eu quero dizer é que a obra de Cristo, o povo do Senhor que se reúne esta noite aqui e a cada sábado, é de Deus. E a palavra de Deus diz que cada um de nós temos dons para trabalhar na obra. Nós escolhemos como tema este ano semear a graça. A semente é a palavra de Deus que nos é dada. A força de lançar essa semente também nos é dada por Deus. O solo nos é dado por Deus. O crescimento é dado por Deus. Mas muitas vezes nós não confiamos. Nós confiamos nas nossas forças. E esquecemos de confiar na força e na soberania daquele que de eternidade a eternidade é Deus. Muitas vezes nós justificamos as nossas falhas no nosso ministério com os desafios que nós enfrentamos. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece tudo. Ele sabe daquilo que precisamos e daquilo que precisaremos. E Ele capacita cada um com um dom que o Senhor sabe que é capaz de desenvolver. A igreja é cheia de talentos, a igreja é cheia de dons, a igreja é cheia de ministérios. Os ministérios do Senhor não se resumem a pregar e a louvar ao Senhor.
Muitas vezes nós procuramos os ministérios que mais aparecem, mas nós esquecemos de perguntar ao Senhor o que Ele realmente deseja de nós na obra, o que está faltando na obra. E aí nós vemos áreas com fila para trabalho e áreas que o Senhor deu os dons, mas estão vazias. Muitos aqui têm filhos e sobrinhos pequenos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um episódio da Casa do Mickey. Acho que agora passa no SBT de sábado. A Casa do Mickey é um desenho para crianças bem pequenininhas. E o Mickey ele desenvolve uma certa aventura. E logo no início da aventura tem um bichinho, um troço chamado Toodles, que eu não sei o que é até agora, mas que ele carrega objetos que o Mickey vai precisar utilizar ao longo do episódio. Geralmente quatro objetos, que eles chamam de Mickey objetos. E conforme as situações vão aparecendo, eles percebem porque eles precisam utilizar cada um daqueles objetos. E existe um objeto surpresa que eles vão saber também a hora exata de utilizar. O criador do desenho já preparou os objetos no início para a caminhada do Mickey ao longo do episódio e para que as crianças possam acompanhar e interagir com ele. Fazendo um paralelo bem sorrateiro, bem esdrúxulo, o Senhor já preparou nossos Cristos objetos para a nossa caminhada da vida. Tudo aquilo que nós precisamos para os nossos desafios pessoais e tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver o ministério que o Senhor nos chamou, estão preparados, estão no nosso caminho, estão diante de nós. Deus, Ele conhece tudo. E Ele conhece o final e o início da nossa história. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Vamos orar antes de encerrar o sermão. Pedindo ao Senhor que nos conduza nos caminhos ministeriais que Ele deseja para nós. Porque eu sei que se nós trilharmos o caminho que Deus deseja, no mais Ele tudo fará. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, Deus maravilhoso, Tu és um Senhor grandioso, Senhor amado. E te agradecemos pelo Teu cuidado pessoal. Te agradecemos, Senhor, por Tu nos conhecer, Senhor, e permitir ser conhecido por nós. E nós clamamos aqui esta noite, Senhor amado, que Tu, Senhor, ilumine os nossos olhos, os nossos caminhos, para que possamos ver a Tua vontade, para que possamos andar confiantemente nos Teus caminhos. Ilumine as nossas vidas, Senhor amado, e veja-se em nós, Deus Todo-Poderoso, algo, Senhor, que nós não estamos realizando para Ti, Senhor. Algum dom não desenvolvido. Algum talento que nós estamos escondendo, Deus Todo-Poderoso, no chão e não multiplicando. E nós clamamos, Senhor amado, nos mostra o que Tu desejas para o nosso ministério. Intervém, Senhor, na nossa história mais uma vez, Deus Todo-Poderoso. E faz, Senhor eterno, desta casa uma casa cheia para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 314 do cantor cristão.
Convido a irmã Diana a fazer a oração de agradecimento, oração final, e ao pastor André nos dar as bênçãos. Pai bendito, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui presentes nesse culto, onde o Senhor nos convida a deixarmos tudo nos teus braços e confiarmos apenas na tua palavra. Obrigada pelo Deus pessoal, obrigada pelo amigo, pelo condutor e pelo Deus Salvador. Obrigada, Senhor, porque não fazemos simplesmente uma visita aqui aos sábados, mas louvamos e adoramos o Deus Criador de todo o universo. Que saibamos te reverenciar, nos prostremos diante de Ti e que perguntemos a Ti o que Tu queres que nós façamos, porque o Teu plano, Senhor, já fez, ó Pai, já desenvolveu. Então que nós apenas, ó Pai, nos apresentemos a Jesus, Salvador nosso, e peçamos de coração aberto: Senhor, envia-me a mim, porque a obra está aberta, Pai, e a Tua igreja quer trabalhar pela tua causa. Por isso, Senhor, levanta homens e mulheres destemidos desta igreja, sim, Senhor. Embora pequenos, nós somos fortes no Senhor. Somos meninos, somos frágeis, nós choramos, mas quando nós caímos, nós oramos ao nosso Deus e Ele nos dá a condição que nós tenhamos para sobreviver, para viver e para buscarmos. Glórias e honras sejam dadas a este Deus todo-poderoso, soberano. Obrigada por cada irmão hoje aqui, ó Pai. Obrigada por cada família representada, Senhor. Sabemos que ainda faltam alguns, que ainda faltam pessoas para preencher esses bancos, mas enquanto elas não vêm, nós oramos por ela e agradecemos pelos que aqui estão, desempenhando seu papel, segurando as armas para que o inimigo não avance no terreno do Senhor. E se o Senhor escolheu a nós como soldados, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para a tua boa obra, e que nessa semana nós não venhamos a desfalecer, mas possamos lembrar dessa mensagem, destes louvores, possamos lembrar desses irmãos que destemidamente vêm todos os sábados dizer que nós adoramos e nós confiamos no Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Nos permita descansar no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Seguimos dizendo e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Amém, Senhor.